Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Estaremos lendo os versos de 1 a 7. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7. Encontramos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, aquele que era seu companheiro, fora seu companheiro de viagem missionária, alguém a quem ele havia pastoreado, mentoreado, discipulado. E então 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 7, nós lemos: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome por tudo que Tu tens feito na vida de cada um de nós, por quem Tu és, pela Tua palavra que nos ensina a respeito de Ti, dos Teus propósitos para nós. Louvamos o Teu nome pelo texto da Tua palavra que agora lemos e pedimos, Pai, que Teu Espírito nos dê clareza de mente, disposição de coração para aplicar no nosso viver o que a Tua palavra nos recomenda. Fala o nosso coração conforme seja o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém pode estar se perguntando, pastor, talvez tenha se enganado, né? Porque a temática do mês é família e ele falou a respeito do pastorado. Gostaria de que, em primeiro lugar, como introdução da introdução, pudéssemos pensar um pouco nesse título, porque eu falei sobre pastorado, mas aqui a palavra diz o episcopado, e então ele diz que o bispo seja irrepreensível. E talvez alguém se pergunte, por que é que em outras denominações existem bispos e por que é que na Igreja Batista só tem pastor? Como essa parte introdutória, gostaríamos de destacar que o Novo Testamento apresenta uma série de palavras, de fato 5 palavras, com essa mesma aplicação do ministério pastoral. E então, a primeira palavra nós poderíamos pegar daqui desse texto, quando ele menciona bispo e episcopado. E se a gente for para o texto de Atos capítulo 20, verso 17, a gente vai ver que Paulo chega em Mileto e o texto diz que ele de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E então aí tem outro título, presbítero. A palavra presbítero quer dizer ancião. E este é outro título que é dado para o pastor também na palavra. Então, presbítero ou ancião. E se a gente vai mais adiante no versículo 28, ele vai dizer, também de Atos 20, ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele fala que mandou chamar os presbíteros, e o presbítero quer dizer ancião. A palavra presbítero é a transliteração, ancião é a tradução.
presbítero é você, então, repetir a mesma palavra na outra língua, né? E então, de presbítero, nós temos a palavra de presbúteros, que é a palavra no grego, nós temos a palavra presbítero. E o significado, ancião. Só que ele vem e diz, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, os presbíteros foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. E ele vai dizer para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Então, presbítero, ancião, bispo e pastor está sendo utilizado aqui nesse texto com o mesmo significado. E a gente tem um quinto significado, que é quando o apóstolo João, lá no Apocalipse, tem a visão de um ancião que caminha no meio de 7 castiçais e tem na mão 7 estrelas. E o texto vai dizer que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. E a gente tem ali nos capítulos 2 e 3 as cartas que João é recomendado de escrever ao anjo de cada igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. E então nós temos no Novo Testamento esses 5 títulos para esta mesma função. Administrativamente, algumas denominações têm estabelecido níveis diferentes, mas nós temos entendido que a aplicação é do ministério pastoral e na forma como temos praticado. Aí, nesse texto que nós lemos de 1 Timóteo, há essas recomendações a respeito do bispo. O sentido da palavra bispo é supervisor, aquele que está então servindo, administrando e acompanhando o desenvolvimento de alguma função, um supervisor. E o texto vai falar sobre esse episcopado. Um pouco mais adiante, nesse mesmo livro, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: sê tu o exemplo dos fiéis. Capítulo 4, versículo 12. E aqui ele dá então quais as características que o bispo deve ter. Como alguém que deve ser exemplo dos fiéis. Se o bispo deve ter essas características para ser exemplo dos fiéis, isso quer dizer que os fiéis devem ter essas mesmas características, devem imitá-los, devem seguir este exemplo. E aí eu queria pegar essa palavra exemplo e então fazer a aplicação na nossa série sobre família, perdão e graça. É que o ambiente da família é o ambiente principal onde nós precisamos dar exemplo, ser exemplo. E podemos aplicar isso tanto relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, filhos e pais, irmãos. E parece que quando a gente fala em irmãos a coisa fica um pouco diferente, né? Porque o costume em família é que irmão termina brigando, há sempre aquela disputa e de repente até querendo ter um lugar especial no coração dos pais, ou achando que o outro é quem tem esse lugar, mas a família é lugar de exemplo. E lugar de exemplo porque na família é onde nós somos o que somos. Você quer conhecer alguém de verdade, veja como ele é na família. Como é que ele trata a família? Qual a responsabilidade que ele tem diante da família? De que maneira ele encara o seu papel como membro dessa família? E aí a gente falando de família, eu queria que a gente pensasse no nosso papel como família em tempos difíceis. Tempos difíceis porque
Hoje é mais difícil do que era antigamente, aquela coisa de terminar o dia e as pessoas sentarem para conversar. Tem até uma música muito utilizada, né, que fala sobre sentar a família na varanda, né, e o pai pegar o violão e tocar alguma coisa. E hoje em dia a nossa vida tem um comprometimento de tempo e de atenção que dificulta esse relacionamento mais natural, mais direto, mais transparente. E a começar das nossas jornadas de trabalho, às vezes para poder suprir a casa, os pais têm uma jornada dupla e até tripla, e de repente o pai sai de manhã e não vê o filho, e quando chega à noite o filho já está dormindo, e o contato fica limitado. As pessoas não têm como antigamente aquela prática de que alguém vai fazer um curso superior e terminado aquele curso superior, aquela graduação, a pessoa passa a viver daquela formação o resto da vida. Antigamente alguém se formava em alguma profissão e pronto, aquele era o seu título, ele era graduado naquela profissão e exercia essa profissão para o resto da vida. Hoje você termina um curso e você quer fazer um outro curso, e você faz uma pós-graduação, você faz um MBA, você faz um mestrado, e você, à medida que você vai caminhando, você está sempre olhando o que é que vem pela frente, doutorado, pós-doutorado, e no final das contas, alguém que tem um comprometimento de tempo no trabalho ao longo da semana, aí tem também o comprometimento de tempo no estudo, e a família termina tendo menos tempo para a convivência. E ainda mais, quando não conseguimos estabelecer as prioridades da maneira como é devido. Estivemos estudando recentemente na carta aos Efésios, e a maneira como a palavra nos apresenta qual deve ser a nossa ordem de prioridades. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, família, trabalho, igreja, e então amigos, lazer, etc. Não quer dizer que a gente vá dar toda a atenção a um deles e desprezar os outros, apenas colocando na ordem certa e podendo ter um tempo definido para cada uma dessas coisas. E a família estando à frente tanto do trabalho quanto da igreja, até porque o trabalho, você tem o trabalho a vida toda, depois você se aposenta. E aí, de repente, o seu trabalho ao longo da vida toda destruiu a família e você está sozinho, você de repente está sem até entender como conviver em família. Chega aquele momento do chamado ninho vazio, né? E aí, marido e mulher agora estão sós depois de casamento dos filhos, os filhos saíram de casa e às vezes são dois estranhos, porque não se conhecem mais. E quando alguém menciona o ninho vazio para Zila, ela diz: vazio não, tem eu e ele. Estamos os dois aí, não está vazio não, é? Mas como ninho, como criação de ninhada. E então as prioridades precisam ser dadas, é preciso que estejamos tendo aquele tempo reservado mesmo na agenda, de bloquear na agenda, aqui eu não vou aceitar compromisso porque preciso ter esse tempo com cônjuge, filhos, desfrutar de momentos assim. Só que para complicar, a gente tem a tecnologia, que pode ser bênção ou escravidão. E estamos nesse tempo de tecnologia em que a criança com menos de 1 ano de idade já sabe passar o dedinho assim no celular, né? Já sabe que alguma coisa acontece quando ela passa o dedinho assim. E ela vê os pais fazendo isso, né? E quando a gente pensa em exemplo,
Outro dia enviaram um vídeo de uma criança bem novinha, e com o telefone ao ouvido, falando com ninguém, nem falava nada, sendo um pouco escravizado, né, por isso. E aí, vale destacar dentro desse contexto, né, o texto de Mateus capítulo 4, versículo 20, que diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Desconecte-se, deixe as redes e siga a Jesus, né? Os discípulos tinham outro tipo de rede, a gente tem um novo tipo de rede, mas de repente a gente precisa recuar um pouco para poder aproveitar melhor a vida. Desconecte-se em favor dos relacionamentos, particularmente os relacionamentos familiares, de podermos dedicar o tempo que poderíamos ter em tudo isso, investindo nos relacionamentos. Mas não apenas isso, nós sofremos também ataques contra a família. A família recebe ataques externos. Tem sido plantado um total desrespeito aos pais. E a partir mesmo do relacionamento no ensino, quando a professora, que era tida com todo respeito, passou a ser tia, né? E aí vai se caminhando na direção do não respeitar aos mais velhos. E a palavra de Deus vai trazer aquilo que está lá desde o Decálogo: honra teu pai e a tua mãe, mas que nós vamos ver repetido no Novo Testamento também, e a obediência sendo necessária. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Já compartilhei de ter ouvido um pai dizer para a filha pequenininha: papai vai para o trabalho, você deixa papai trabalhar? Deixa. E aí a criança vai crescendo achando que ela é que manda e que os pais, né, têm que fazer o que a criança deixar. A gente aqui precisa ensinar a criança a necessidade de obedecer. Há algum tempo mencionei sobre o risco que a gente corre da maneira como a gente trata a criança, até nessa área de obediência, e de como muitas vezes os próprios pais dizem aos filhos: meu filho, você é muito desobediente. Essa é uma observação diante de fatos, a criança está desobedecendo, mas você tem as abordagens diferentes que pode fazer. Se você diz: meu filho, você é desobediente, você já taxou o filho como desobediente, e ele vai assimilar para si aquela função de desobediência. E então, da próxima vez que o pai mandar alguma coisa, o processamento na mente dele será: eu sou desobediente, meu pai me mandou uma coisa, o que é que eu devo fazer? Desobedecer. Na mesma oportunidade, o pai poderia dizer: meu filho, você precisa melhorar em obediência, você precisa ser mais obediente. Aí agora o pai está dando um passo à frente, está mostrando um horizonte a ser buscado, está então tratando a maneira como ele deve encarar uma ordem do pai, com mais obediência. Desrespeito aos pais, fragilidade dos casamentos. Talvez essa fragilidade dos casamentos venha de um entendimento equivocado sobre o relacionamento conjugal, onde, quando a palavra de Deus coloca a questão da submissão: mulheres, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. Aí o marido é quem ouve isso e diz: eu tenho que lhe fazer submissa. Negativo. O que a Bíblia diz que o marido tem que fazer é amar a esposa como Cristo amou a igreja, sacrificando a si mesmo por ela. Isso é o que o marido precisa ouvir. A questão da submissão é algo que deve partir da mulher, ela é que deve ter esse interesse.
Se a palavra de Deus recomenda desse jeito, e existe uma razão muito prática para isso, porque numa união de duas pessoas, se uma define uma coisa e a outra define outra, você não tem aí um voto de Minerva, você não tem aí uma decisão final. O que é que vai acontecer? Vai partir, um vai para o lado e outro vai para o outro. Mas Deus definiu que numa situação em que existe diferença de opinião, coloque-se diante de Deus e diga: sim, eu vou cumprir esse papel abrindo mão. E o marido vai ver isso, e no momento seguinte ele vai dizer: poxa, agora vamos fazer como você está pedindo, não? E vai haver aí um equilíbrio. Mas em função desse mau entendimento dos papéis, quando desde a criação, a narrativa da criação diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém, eu gosto da tradução da NVI que diz: farei alguém que lhe seja compatível. Alguém que é compatível com ele, não é igual, é compatível. E o texto bíblico diz que a mulher foi criada do lado do homem, não dos pés nem da cabeça, mas do lado. E é uma caminhada a dois, onde os dois passam a ser um, onde compartilham de tudo, inclusive nas decisões. Mas esse mau entendimento fez com que a mulher fosse tão reprimida, e ela tinha que suportar esta repressão, porque muitas vezes o que era dado para ela era apenas a função doméstica, ela não tinha uma formação profissional, ela não tinha então capacidade de ganho, e então ficava sem querer abrir mão do casamento. Era também uma vergonha para a mulher ser separada. Mas à medida que o tempo foi passando, algumas coisas aí foram mudando, e ao invés disso poder abençoar mais o casamento, também criou a facilidade da dissolução do casamento. E hoje, havendo concordância, até num cartório você vai e já realiza o divórcio. Deus preparou para que houvesse uma construção contínua no relacionamento conjugal, e com o passar do tempo, os dois pudessem estar desfrutando de um relacionamento cada vez mais profundo. Há dificuldades, sim. Normalmente, quando falo com noivos antes do casamento, eu lembro das diferenças que existem, e então um tem que estar preparado para que o outro não vai pensar do mesmo jeito que você, não vai agir do mesmo jeito que você. E Deus preparou para que a mulher fosse bem diferente do homem, para que isso fosse um desafio para toda a vida. O desafio do conhecimento do outro, o desafio de agir da maneira como agrada mais ao outro. E que aquilo que tem sido de ataque contra o casamento possa receber de nós a defesa, e a defesa fundamentada na palavra de Deus. E aí eu gostaria de que pensássemos naquilo que o texto que lemos inicialmente nos disse. Aqui há 16 recomendações para aquele que aspira ao episcopado, aquele que dá o exemplo, e que em família todos nós podemos colocar em prática. Pais e filhos, filhos e pais, irmãos com irmãos. E essas 16 características são: irrepreensível, esposo de uma só mulher,
temperante ou moderado, aquele que tem autocontrole, sóbrio, encarar com seriedade o que precisa ser encarado assim, modesto, tem tradução que diz honesto. A palavra original é aquele que administra bem a sua situação. E cada vez mais a gente precisa estar atento para administrar bem, porque a mídia começa a apresentar aquilo que você nunca teve, viveu até hoje sem, mas ela apresenta como algo indispensável, que você precisa ter, a partir de agora você precisa ter. E aí a gente vai aumentando os compromissos. E aí quando se fala aqui em honesto, a gente vê como o Brasil precisa de exemplo de honestidade. E como dentro de casa se precisa dessa honestidade. E também recebi recentemente um texto que mencionava um pai que estava indo com o filho, não me lembro se no ônibus ou num parque de diversões, uma coisa assim, e eram 2 filhos, um de 3, outro de 7 anos, mais ou menos, e na entrada o rapaz perguntou: que idade tem os filhos? E ele: 3 e 7. E aí ele disse: se o senhor tivesse dito 6, eu não iria notar a diferença, e até 6 anos a criança não paga. E o senhor teria passado, né, sem pagar pela criança mais velha. E o pai disse: mas só que eu ia economizar o valor desse ingresso. E estaria ensinando ao meu filho que a gente pode mentir para tirar algum proveito dessa mentira. O dinheiro que eu estou pagando a você é só hoje e acabou-se. Mas a lição na cabeça dele permaneceria para o resto da vida dele. Lugar de exemplo, hospitaleiro. Hoje em dia a gente anda com tanta coisa que a gente acha que não tem condição de hospedar alguém em casa. Mas é uma alegria hospedar, né? E você, mas vai dar muito trabalho, tem que organizar o quarto de visita, ou se não tem quarto de visita, deslocar alguém, ou a criança, ou até o próprio casal, para acomodar quem vem se hospedar, e a gente diz: não, eu pago a diária e ele vai para uma posada ali, né? E fica tudo resolvido. Mas a palavra diz: sede hospitaleiros, né? E então, aqui o exemplo de hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E a palavra disciplina, ela vem da mesma origem da palavra discípulo. E então é a gente conseguir fazer com que o filho possa estar seguindo o exemplo, né? Caminhando da maneira como se mostra que deve caminhar. Não seja neófito, ou seja, no caso do ministério pastoral, alguém que é novo no Evangelho, que está aprendendo ainda, começando a conhecer o Evangelho. Aqui fala de maturidade, e então com maturidade, seriedade no exemplo a ser dado, e que tenha bom testemunho dos de fora. Que o exemplo que nós estamos dentro de casa, ele transparece para fora. É o ditado que diz: costume de casa, vai à praça. E então aquilo que a gente coloca em prática para os que estão dentro de casa, que possa transparecer para os de fora.
E que a maneira como nós assumimos esse compromisso e essa responsabilidade que temos como membros da família, que seja com este objetivo de que estejamos contribuindo para a edificação de vidas que estão à nossa volta, em primeiro lugar no ambiente da família, mas alcançando até o ambiente externo. De que forma assumimos essa responsabilidade? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo também, na segunda carta, ele vai usar uma expressão que me chama a atenção há bastante tempo. Em vários momentos, ele vai citar uma realidade à volta, mas ele diz: tu, porém, está acontecendo de tal maneira, tu, porém, que a gente possa ter a maneira de viver que é recomendada pela palavra de Deus, crendo firmemente que o jeito de Deus é melhor do que o nosso. E uma das coisas da juventude é que, à medida que o adolescente vai caminhando na vida e chegando para a juventude, começa a ter mais liberdade, começa a definir mais o seu próprio caminho, e começa a pensar, e algumas vezes a gente carrega isso pelo resto da vida, começa a pensar que a maneira como a gente escolhe o caminho é a melhor maneira para a gente. E muitas vezes a gente passa por experiências terríveis, porque escolheu um caminho diferente daquilo que a palavra de Deus nos traz como orientação. Mas achamos que a nossa escolha vai trazer o melhor para a gente. No entanto, e aí a gente encerra lembrando do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquilo que ele faz de dia, aquilo que ele faz de noite, é confrontado com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz a respeito? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, será bem-sucedido. Que aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, para que em família possamos dar exemplo, que a nossa maneira de viver seja a maneira com que nós estamos dizendo dentro da família: faça desse jeito, porque é isso que a palavra de Deus diz, não é para simplesmente me imitar, dizer que eu estou certo, mas que eu estou certo naquilo que a palavra de Deus me recomenda. E o nome de Deus será glorificado na nossa vida. Que Deus abençoe as nossas famílias, e que nesta série em que estaremos trabalhando família, perdão e graça, que possamos ser motivados, incentivados a investir cada vez mais nas nossas famílias. Amém. Que Deus nos abençoe.